Salve, salve, galera! Estamos aí ao vivo agora para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos conversar então sobre a teoria dos conjuntos, tá? Vamos posicionar aí um pouquinho porque depende um pouco do concurso e da banca, né? Teoria dos conjuntos é um conteúdo que vai aparecer bastante aí em vários editais, a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, a teoria dos conjuntos é diferente do estudo dos conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos vão tratar lá dos números, as suas operações, as suas propriedades, tem seus tipos de problemas específicos, né? Quando a gente fala em teoria de conjuntos, a gente fala em duas possibilidades de questões que podem ser cobradas aí, tá? A primeira delas é uma questão do tipo problema, né? E aí geralmente a gente resolve com diagramas, resolvendo problemas com 2 ou 3 conjuntos. Essas são as mais clássicas, as mais cobradas, principalmente nas grandes bancas, né? Tipo CESP, FCC, FGV, Sesgan Rio e assim por diante, tá? Agora, para bancas regionais, né, principalmente os concursos estaduais e os concursos municipais, a gente pode ter, dependendo da banca, uma questão que cobre um pouco mais da própria teoria dos conjuntos, né? E aí você vai ter que trabalhar um pouquinho com a ideia de elemento, de conjunto, das relações, né? Relação de pertinência, relação de inclusão, e trabalhar e dominar bem as operações com conjuntos, união, intersecção, diferença, conjunto complementar, subconjuntos, e essas ideias todas estão então dentro da teoria dos conjuntos, né? Então, para você entender aí, para você se posicionar, são dois tipos de questões cobradas, né? Aquelas que envolvem problemas, a gente vai falar mais para o final da nossa aula, a gente falar em problemas de 2 e 3 conjuntos, e aquelas um pouco mais técnicas no campo da própria matemática, que vão falar daí das operações com conjuntos e das definições que a gente tem aí. Então vamos começar por aí, tá? O que eu tenho que dominar da parte da introdução, da teoria propriamente dita dos conjuntos, né? Primeira coisa importante, tá? O que é a ideia de um conjunto, né? Primeiro item aí. O que é um conjunto? Um conjunto nada mais é do que um aglomerado de, entre aspas, coisas que possuem uma característica em comum. Então, para formar um conjunto, tem que ter uma característica em comum. Então, quem tem essa característica é um elemento do conjunto, quem não tem essa característica não é um elemento do conjunto, tá? Por exemplo, nós que estamos aqui na sala agora, formamos o conjunto dos alunos que estão na sala nesse momento, certo? Então, quem está aqui na sala, aluno, estudando agora, é um elemento desse conjunto. Quem não está aqui não é um elemento desse conjunto, tá? Mas a gente pode pegar aí um outro exemplo mais fácil, né? Vamos pegar, por exemplo, o conjunto dos algarismos pares, tá? E aí, já vai colocar aqui o primeiro exemplo, e já falando também do segundo item aí, que é a representação de um conjunto. Eu pego o exemplo como um exemplo de conjunto, mas já vamos falar da representação, tá? Existem 3 formas de se representar um conjunto. A primeira delas é listando os elementos, escrevendo os elementos, tá? Então, vou chamar aqui de conjunto A, né, como está aí no seu material, tá? E nesse conjunto A eu vou colocar o conjunto dos algarismos pares. Lembre-se que algarismos são os símbolos que a gente usa, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não são os números, são os algarismos, tá? Então, os algarismos pares, eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Quem está escrito aqui é porque tem essa característica. A característica que coloca os elementos nesse conjunto é de ser um algarismo par, certo? Então, quem é algarismo par está aqui. Quem não é algarismo par não está aqui. Tá? Então, um conjunto ele é um aglomerado de coisas, certo? Que possuem uma característica comum. Possuir essa característica faz o cara pertencer ao conjunto. Não possuir, exclui ele do conjunto, tá? Então aqui, primeira representação, quando a gente escreve os elementos um por um, a gente sempre vai colocar o conjunto, os elementos de um conjunto entre chaves, tá? Tem que estar entre chaves, separados por vírgula, normalmente, mas também posso usar ponto e vírgula para separar, principalmente se houver número com vírgula ali para não dar confusão, tá? Então, os elementos têm que estar escritos entre chaves. Todos eles têm que estar escritos ou induzidos, né? Induzir o pensamento aí a você entender quais seriam os elementos do conjunto, tá? Então, entre chaves, separados por vírgula. Quem está escrito aqui é um elemento do conjunto. Quem não está escrito não é elemento do conjunto, tá?
Outra coisa importante, a gente vai sempre denominar conjuntos por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? Então você tem aqui o conjunto A, e aí, por exemplo, lá nos conjuntos numéricos a gente também tem isso, né? Conjunto dos números naturais, N, conjunto dos números reais, R, certo? Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui é um conjunto simples, então um conjunto A formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. A segunda forma de representar um conjunto é bastante utilizada quando a gente não consegue escrever todos eles, né? Quando você não consegue escrever todos os elementos, ou porque demora muito, ou porque é cansativo, ou porque é um conjunto infinito e você não consegue escrever todos os elementos, né? Você usa a propriedade característica. Lembre-se, se aqueles elementos formam um conjunto é porque eles têm uma característica em comum. Essa característica em comum é a propriedade comum dos elementos do conjunto, tá? No nosso exemplo aqui, ó, quem são estes números, estes elementos que estão escritos dentro do conjunto? Esse aqui é o conjunto formado pelos algarismos pares. Então eu posso dizer assim, ó, segunda forma de representar um conjunto. Dizer que este conjunto A é igual ao conjunto, vou colocar entre chaves do mesmo jeito. Aí eu uso um elemento genérico, tá? Conjunto dos elementos X, esse X aqui é uma incógnita, é um elemento genérico, tá? E aí eu digo qual é a característica dele. É o conjunto dos elementos X, tal que essa barrinha tanto inclinada como ela poderia ser em pé, aqui, né, na vertical, tá? Na vertical ou inclinada significa tal que. Então é o conjunto dos elementos X, tal que, e aí eu descrevo a propriedade. X é algarismo par. Porque essa é a propriedade característica dos elementos deste conjunto, tá? Então, ou eu escrevo todos os elementos, separando por vírgula, ou eu uso a propriedade característica. E aí eu coloco um elemento genérico e digo quem é ele, tá? Então é o conjunto dos elementos desconhecidos X, tal que esse X é um algarismo par. Quem é que vai estar nesse conjunto? Se tem que ser um algarismo par, só pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Os outros não podem porque são ímpares. A terceira forma de representar um conjunto, ela é mais utilizada quando a gente vai fazer ou uma representação por meio de desenho, ou na resolução de problemas quando a gente envolve diagramas de conjuntos, tá? É o chamado diagrama de Venn Euler. Na verdade, o diagrama nada mais é do que você pegar uma região fechada do plano, geralmente a gente pega uma região circular ou oval, tá? Mas pode ser uma outra forma, desde que seja uma figura fechada no plano. Dá a essa figura o nome do conjunto na parte externa dele, então esta região fechada representa o conjunto A, e aí você escreve os elementos dentro do conjunto. Aqui você vai ter o número ou o algarismo 0, o algarismo 2, o algarismo 4, o algarismo 6 e o algarismo 8. Né? Estes são os elementos do conjunto. A gente coloca um pontinho junto aqui só para não confundir, né? Para você dizer assim, ó, esse pontinho é um elemento, que é o elemento 0, esse aqui é o elemento 2, esse é o elemento 4, o 6 e o 8, tá? Mas também não tem a necessidade disso, é só para você não confundir com quantidades. Então aqui você está representando os elementos. Então existem três formas de se representar um conjunto, tá? Listando os elementos, quer dizer, escrevendo todos eles entre chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula, usando a propriedade característica, né, que daí você vai colocar entre chaves também, vai usar um elemento genérico X e vai dizer qual é a propriedade que esse X tem que ter, que é a propriedade dos elementos do conjunto, ou usando o diagrama, que é uma região fechada do plano, onde você escreve os elementos ali dentro. Quem está aqui dentro pertence ao conjunto, quem está fora não pertence ao conjunto, ok? Continuando aí, alguma pergunta, gente, até agora? Até aqui? Tranquilos? Legal. Então vamos lá. Existem duas relações importantes aí no estudo da teoria dos conjuntos. Então o próximo item nosso aí, item 3 aqui na minha ordem, vou chamar a primeira relação chamada relação de pertinência. O que é importante a gente conhecer sobre a relação de pertinência? Bom, o que é a relação nessa hora, né? Relação é quando você escreve quando você está relacionando duas coisas da teoria dos conjuntos, tá? Então, que relação existe entre duas coisas? No caso da relação de pertinência, ela é uma relação entre, ou é ela que você vai usar para relacionar elemento
elemento com conjunto. A relação que a gente pode escrever quando eu quero escrever algo que fale de um elemento e um conjunto é a relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? A relação de pertinência é você dizer se o elemento pertence ao conjunto ou se ele não pertence ao conjunto. A relação de pertinência é pertence ou não pertence. Quando nós dizemos que o elemento pertence ao conjunto, nós vamos usar o símbolo de pertence, que é esse ezinho meio itálico aqui, meio arredondado, certo? Símbolo de pertence. A negação, na lógica, ela vai ser... na lógica a gente usa lá o tiozinho, né, o tio ou a cantoneira. Na teoria dos conjuntos, a negação ela é sempre o corte do símbolo da afirmação. Então, se o elemento pertence, eu uso o símbolo letra E, o não pertence vai ser a mesma letra E, só que cortada, certo? Então, pertence, não pertence. Como assim, professor? Como é que é essa relação? Olha aqui. Por exemplo, eu vou pegar o nosso conjunto A de antes, ó. Por exemplo, pegando ali o nosso conjunto A, ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, eu olho para os elementos e para o conjunto. Neste caso aqui, eu posso afirmar que o elemento 2, por exemplo, pertence ao conjunto A. Por que eu sei que ele pertence ao conjunto A? Porque ele está escrito aqui dentro. Então, ele vai pertencer quando ele estiver escrito, listado lá nos elementos do conjunto. Ou, vem comigo aqui um pouquinho, Gugu, ou se no diagrama ele estiver escrito dentro do diagrama. Ou, em caso de propriedade característica, se ele possuir aquela propriedade. O 2 é um algarismo par, então ele pertence ao conjunto A, onde os elementos são aqueles que são algarismos pares, tá? Então, se ele está no conjunto, ou escrito, ou tem a característica, ou escrito no diagrama, ele pertence ao conjunto. Agora, se ele não estiver escrito dentro do conjunto, então ele não é um elemento do conjunto, logo ele não pertence ao conjunto. Exemplo, o caso aqui do número 3, ó. Eu olho aqui para os elementos do conjunto A e vejo que o 3 não está escrito aqui dentro. Logo, o 3 não pertence ao conjunto A, certo? Então, sempre que eu for relacionar, olha, atenção para isso aqui, ó. Sempre que eu for relacionar elemento com conjunto, tá? Sempre que eu for relacionar elemento com conjunto, só duas coisas eu posso usar. Ou ele pertence ao conjunto, ou ele não pertence ao conjunto, ok? Essa é a primeira relação, então, relação de pertinência, que você usa aí para estabelecer uma relação entre elemento e conjunto. A segunda relação, vou colocar aqui como um item 4 nosso. Essa mais importante porque vai ter consequências, tá? Item 4 é a chamada relação de inclusão. Relação de inclusão. Essa é a relação que você vai usar sempre que você quiser estabelecer algo entre dois conjuntos. Então, ela é uma relação que você vai usar entre conjunto com outro conjunto. Conjunto com conjunto, tá? A primeira relação, que é a relação de pertinência, ela é uma relação entre elemento e conjunto. A segunda relação, que é a relação de inclusão, ela é uma relação entre conjunto e conjunto, ou um conjunto e outro conjunto, tá? Então, segunda relação, relação de inclusão. Na relação de inclusão, nós vamos dizer que um conjunto está contido em outro conjunto ou não está contido. Então, está contido ou não está contido. O símbolo para o está contido vai ser um C, e aí geralmente esse C do está contido, ele é um C maiúsculo, só que ele é um pouco achatado e alongado, tá? Então, só para a gente entender aí, né? A gente tem um C normal, certo? A gente vai ter um C mais fino e alto, que é o C de complementar, e a gente tem um C mais achatado e espichado aqui assim, na horizontal, que é o C de está contido, tá?
Então, o símbolo de está contido é a letra C, assim. O não está contido, como a gente já viu, vai ser o C cortado, né? Letra C cortada, não está contido. Como é que a gente usa essa relação, né? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Eu pego como um conjunto, vou chamar aqui agora de conjunto, sei lá, conjunto L. O conjunto de todos os algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração. Quem são os nossos algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e só, né? Algarismos, certo? Se eu pegar aqui o nosso conjunto A de antes, que eram os algarismos pares, tem o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, vejam, quando eu olho para os elementos do conjunto A e comparo com os elementos do conjunto L, eu observo que todos os elementos do conjunto A, olha só, o 0 está aqui, o 2 está aqui, o 4 que está aqui, o 6 que está aqui e o 8 que está aqui, todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto L. Neste caso, nós vamos dizer que o conjunto A está contido no conjunto L, certo? A está contido em L. Agora, se eu pegar um outro conjunto aqui, conjunto B, formado pelos elementos. Vamos colocar aqui o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Alguns múltiplos de 5, certo? Quando eu estabeleço a comparação, eu observo que o 0, que está aqui no conjunto B, também está lá no L, o 3 também está lá no L, o 6 também está lá no L, o 9 também pertence ao L, porém, o 12 e o 15 não pertencem ao conjunto L. Então eu tenho dois elementos aqui, ó, que não estão aqui dentro. Nesse caso, eu vou dizer que o conjunto B não está contido no conjunto L. Então, quando eu faço uma comparação, né, quero estabelecer uma relação entre dois conjuntos, eu uso o está contido, não está contido, ok? Uma observação aqui. Quando a gente fala do pequeno para o maior, né, do pequeno para o maior, a gente usa o está contido. Mas aqui tem um parêntese que eu posso criar. Eu posso falar do maior para o menor, do grande para o pequeno, certo? E aí a gente inverte a relação e vai inverter o símbolo também. O pequeno está contido no grande, certo? Agora, o grande, ele pode conter o pequeno. Então, eu posso usar aqui também, ou pode aparecer aqui também, o uso da relação de trás para frente. Ao invés de dizer que está contido, eu vou dizer que contém, tá? Ou que não contém. Contém, não contém, certo? O símbolo de contém, como você vai falar de trás para frente, cuidado para não confundir isso, tá? Está contido é o C normal. O contém, que é de trás para frente, vai ser um C virado. É o mesmo C do está contido, só que de trás para frente. E o não contém vai ser o C virado cortado. E aí a afirmação que você faz é equivalente. Ou seja, ela quer dizer a mesma coisa. Se eu digo para você, ó, o A está contido no L, é porque, da mesma forma, eu posso dizer que o L, vamos arrumar esse L aqui, L contém A, certo? L contém A. Tipo garrafa de refrigerante e o refrigerante, né? A garrafa contém 300 ml de refrigerante. Os 300 ml de refrigerante estão contidos na garrafa. Mesma coisa, tá? Então, do grande para o pequeno, o grande contém o pequeno. Do pequeno para o grande, o pequeno está contido no grande, certo? Se o pequeno não está contido no grande, então é porque o grande, L, não contém o pequeno B, ok? Então, relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos, certo? O pequeno está contido no grande ou não está contido no grande, lembrando que ele pode falar de trás para frente com o contém e o não contém. Essa relação é fácil de você enxergar quando você olha para o diagrama, né? O diagrama ajuda você a entender isso aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, vamos fazer aqui uma representação de desenho, ó.
Esse aqui é o nosso conjunto L. Quem está no nosso conjunto L? Estão aqui todos os algarismos do nosso sistema de numeração. Então aqui vai estar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? A gente tem esses elementos aqui, ó. Deixa eu sair aqui do ladinho. O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Notem que o conjunto A, ele está aqui, ó. Eu pego só esse pedaço aqui, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. E eu tenho aqui, dentro do conjunto L, está o conjunto A, certo? E aí fica fácil de eu enxergar que o A está contido no L. Agora, o B, que tem o 12 e o 15, não está contido porque não tem 12 e o 15 aqui. Ok? Tranquilos? Então, quando é que está contido? Quando o pequeno está dentro do grande. Quando todo mundo do pequeno também é elemento do grande. Beleza? Essa é a relação de inclusão. Então eu só posso relacionar, estabelecer relação entre elemento com conjunto, e aí eu uso pertence ou não pertence, ou entre conjunto com conjunto. E aí eu uso está contido, não está contido, ou contém e não contém. Muito bem. Passamos aí da relação de inclusão, e aí passamos para a próxima ideia. Como eu falei, essa relação de inclusão ela era um pouquinho mais importante porque ela tem consequências, né? A próxima ideia é uma consequência dela. Quando nós dizemos que um conjunto está dentro do outro, isso está escrito aí no seu material, quando nós dizemos que um conjunto está dentro do outro, ou seja, quando um conjunto está contido em outro, nós dizemos que ele é um subconjunto. Então, nessa afirmação aqui, ó, A está contido em L, é porque o A é um subconjunto do L, certo? E essa ideia de subconjunto, ela é bastante importante. Então vamos falar aí agora, próximo item nosso, item 5, para a gente falar um pouquinho de subconjuntos. Na prática, o que é um subconjunto? Um subconjunto é qualquer conjunto novo, tá? Qualquer novo conjunto que eu crio usando os elementos de um conjunto dado, certo? De tal forma que o conjunto que eu criei estará contido no conjunto dado. Tá? Por exemplo, vamos brincar aqui um pouquinho com a ideia de subconjunto. Vamos imaginar, e agora esqueça os exemplos que eu dei anteriormente, vou mudar eles aqui, tá? Vamos imaginar que eu te dei um conjunto A formado pelos elementos X, tal que X é letra do alfabeto. Certo? X tal que X é a letra do alfabeto. Então aqui você vai considerar as 26 letras do nosso alfabeto. E aí eu pego um conjunto B formado pelos elementos A, E, I, O e U. Ou seja, o conjunto B é o conjunto dos elementos Y tal que Y é vogal. Certo? Por que você falou Y agora, professor? Porque eu já tenho um X aqui, né? Só para não confundir os elementos genéricos, tá? Só por isso. Mas aqui eu listei os elementos, né? Observem, todas estas letras, elas estão no conjunto A. Então aqui eu posso dizer que o conjunto, eu posso dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. Quando eu digo que ele está contido, é o mesmo que eu dizer que B é subconjunto de A. Por quê? Porque os elementos desse conjunto estão dentro daquele conjunto, ou pertencem àquele conjunto, certo? Então ele é um subconjunto. Então, se todos os elementos de um conjunto também forem do outro, então ele é um sub, tá? Se não, se tiver alguém diferente, não é mais subconjunto, tá? Sobre subconjunto, aí é legal a gente falar um pouquinho de formar subconjuntos, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho com isso agora. Vamos imaginar por um instante que eu te dê um conjunto A, estou te dando um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, certo? E aí a gente vai ver alguns outros conceitos juntos. Quais são todos os subconjuntos que eu posso formar a partir dos elementos 1, 2, 3 dados no conjunto A? Vamos pensar em criar todos os subconjuntos agora, tá? Olha só, eu posso criar subconjuntos que tenham apenas um elemento.
Eu posso vir aqui e escolher apenas um elemento. Daí eu pego, por exemplo, e crio um novo conjunto só com o elemento 1, crio um novo conjunto só com o elemento 2, crio um novo conjunto só com o elemento 3, certo? Só o 1, só o 2, só o 3. São subconjuntos. Esse conjunto está contido naquele, esse conjunto que tem o 2 está contido naquele, esse conjunto que tem apenas o 3 está contido naquele. Então estes são subconjuntos. Subconjuntos formados com um elemento, ok? Quando o conjunto, e aí entenda, todo subconjunto também é um conjunto, né? Eu só chamo ele de sub porque ele foi criado a partir daquele, mas eles são conjuntos, tá? Todo conjunto que tem apenas um elemento é chamado conjunto unitário. Isso pode aparecer em questão teórica ou em alternativas, né? A resposta do problema é um conjunto unitário? O que é um conjunto unitário? Conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Isso está aí no seu material. Deixa só eu confirmar aqui aonde. Na página 3 está lá a explicação de conjunto unitário, tá? Possui apenas um elemento. Agora, eu posso criar novos conjuntos a partir do conjunto A, escolhendo dois elementos, tá? Com dois elementos eu posso pegar, por exemplo, o 1 e o 2, formar um novo conjunto com o 1 e o 2. Já que eu tenho 1, 2, 3, eu também posso formar um novo conjunto pegando o 1 e o 3. Ou posso formar um novo conjunto pegando o 2 e o 3. E aqui vem outro detalhe importante. Na teoria dos conjuntos, né, para os elementos de um conjunto não existe ordem. Cuidado com isso, tá, gente? O conjunto 1 e 2, né, o conjunto que tem os elementos 1 e 2, é a mesma coisa que o conjunto que tem os elementos 2 e 1. Eles não são diferentes por causa da ordem. Então, quando eu falo assim, eu vou escolher o 1 e o 2, legal, isso é um novo conjunto. Eu vou escolher o 2 e o 1, não, esse já foi. Porque o 2 e o 1 é a mesma coisa que o 1 e o 2, tá? Conjunto é diferente de par ordenado. Par ordenado, o próprio nome já diz, é um par, tem dois elementos, ordenado, que tem que respeitar a ordem, né? Lá da teoria das funções, por exemplo, ou da resolução dos sistemas de equações, né? Quando você encontra o x e o y e tem que colocar na ordem, o x primeiro, o y depois, certo? Aquilo é um par ordenado. Tanto é diferente que o par a gente escreve entre parênteses e o conjunto entre chaves, tá? Então, quando é par ordenado, vai estar entre parênteses e daí importa a ordem. 1 e 2 é uma coisa, 2 e 1 é outra coisa. Agora, quando for conjunto, vai estar entre chaves e não importa a ordem. 1 e 2 é a mesma coisa que 2 e 1. Então, com dois elementos, né, pegando ou escolhendo dois elementos, eu posso formar três subconjuntos a partir do conjunto A dado. Agora, notem, para ser um subconjunto, todos os elementos do conjunto novo têm que ser elementos do conjunto dado. Concordam com isso? Todo mundo tem que estar lá dentro. Então eu posso formar um subconjunto que é igual ao próprio A, pegando o 1, o 2 e o 3, ó. Certo? O 1, o 2 e o 3. Olha só, o 1 não está lá, não pertence ao A. O 2 não pertence ao A. O 3 não pertence ao A. Então, este cara também é subconjunto dele. Em outras palavras, eu estou dizendo para você assim, ó. Todo conjunto dado é sub dele mesmo. Ou seja, é sempre verdade que o conjunto A está contido nele mesmo. Porque ele é um subconjunto dele. Todo mundo dele veio dele mesmo. Então eu posso criar um subconjunto igual a ele, certo? Vai ser um subconjunto igual a ele. Isso aqui é uma afirmação importante, tá? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. A segunda, e talvez mais contundente, é que, se eu estou pensando em escolhas, estou pensando em criar um novo conjunto a partir dos elementos do conjunto dado, eu tenho a opção de não escolher nenhum desses elementos. Eu não quero pegar o 1, nem o 2 e nem o 3, então eu crio um novo conjunto que vai ter aqui nenhum elemento, certo? Chamado conjunto vazio. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo mais claro agora. Imagine que você vai numa loja e você decide que você vai comprar uma calça, certo? E aí você chega lá e você tem 3 modelos de calça que você gostou muito. Tem 3 calças que você gostou muito. Modelo 1, modelo 2, modelo 3.
uma calça preta, uma azul e uma vermelha lá Restart, certo? Podia ser cinza, igual a do Gugu hoje. Olha lá, uma preta, uma vermelha, uma cinza, certo? 3 calças, calça 1, calça 2, calça 3. Se você decidir que você vai comprar uma calça só, ou você escolhe a 1, ou você escolhe a 2, ou você escolhe a 3. Você tem 3 opções. Se você decide que você vai comprar 2 calças, você pode comprar a 1 e a 2, a 1 e a 3, a 2 ou a 2 e a 3, certo? 1 e 2, ou 1 e 3, ou 2 e 3. Você tem 3 opções de novo. Notem, comprar a calça 1 e a calça 2 é a mesma coisa que comprar a calça 2 e a calça 1. Por isso não importa a ordem quando você fala nos elementos de um conjunto, tá? Se você gostar muito e puder, você tem a opção de comprar as 3 calças. Comprar a calça 1, a calça 2 e a calça 3. Legal, isso é possível. E é um subconjunto daquele. Agora, se você gostar de nenhuma delas, você tem a opção de sair da loja e não comprar nenhuma delas. Ou seja, você compra um conjunto vazio. Ok? Então o vazio é um sub. Aí você vai falar assim, mas professor, querido do meu coração, para ser um subconjunto eu não tenho que pegar os elementos que estão lá dentro? Então vamos ver por este lado. Se eu pegar este conjunto A e tirar daqui o elemento 1, tirar daqui o elemento 2, tirar daqui o elemento 3, o que fica no conjunto A? Nada. Ou seja, fica o vazio. Logo, o vazio está aqui dentro. Concordam comigo? Se todos nós, nesse momento, resolvêssemos sair da sala, o que aconteceria com a sala? Ia ficar vazia. Portanto, o vazio está aqui dentro. O vazio está dentro de qualquer conjunto. Portanto, esta afirmação aqui eu também não posso esquecer, ó. O vazio, símbolo para conjunto vazio. Bolinha do diagrama de Venn, cortada, certo? Para dizer que não tem elemento, ok? O vazio está contido em qualquer conjunto A. Eu destaquei estas 2 informações aqui, gente, olha só, para você entender. Esses 2 aqui, eles são chamados, o próprio conjunto e o vazio, eles são chamados subconjuntos triviais. São aqueles que eu não posso esquecer deles nunca, tá? Qualquer conjunto é sub dele mesmo e o vazio é sub de qualquer conjunto. Lembre-se que dizer que é sub é o mesmo que dizer que está contido, né? Então qualquer conjunto está contido nele mesmo, porque qualquer conjunto é sub dele mesmo. E o vazio está contido em qualquer conjunto. Por quê? Porque o vazio é sub de qualquer conjunto. Ok? Então, estes 2 eu não posso esquecer. Essa é a ideia de você formar subconjuntos, tá? Criar novos conjuntos a partir dos elementos de um conjunto dado. Eu posso criar conjuntos só com um elemento, só com 2, só com 3, só com 4, com todo mundo ou com ninguém. Entendido isso? Estes, então, são os subconjuntos aí. Quero chamar a sua atenção agora, vou abrir um parêntese aqui com relação à simbologia, para o seguinte, ó. Sobre conjunto vazio, o que é um conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. E eu posso te dar um exemplo muito simples. Me dê aí o conjunto dos meses do ano que começam com a letra X. Janeiro, fevereiro... Não pode. Conjunto dos meses do ano... É um bozo esse professor, cara. Conjunto dos meses do ano que começam com a letra X. Tem algum? Não tem. Então esse é um conjunto vazio. Entendido? Conjunto dos meses do ano que comecem com a letra A. Você tem abril, agosto, certo? Então um conjunto com 2 elementos. Conjunto dos meses do ano que comecem com a letra N. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só tem o novembro. Logo, esse é um conjunto unitário. Agora, o conjunto dos meses do ano que começa com a letra X, não tem elemento, não tem mês do ano que começa com a letra X. Logo, esse é um conjunto vazio, ok? Quando você fala do conjunto vazio, vamos falar aqui um pouquinho sobre conjunto vazio, ó. O vazio, ou ele é representado entre chaves com nenhum elemento dentro dele, certo? Ou ele é representado por meio do diagrama de Venn, que é a bolinha fechada lá, cortada para dizer que não tem elemento dentro dele. Atenção para isso aqui, ó. Vazio, então, só as chaves com nada dentro ou só o símbolo de vazio. Quando eu escrevo isso daqui, ó,
entre chaves e coloco o símbolo de vazio dentro, isso não é um conjunto vazio, tá? Não é conjunto vazio. Por que não é um conjunto vazio? Esse aqui é um conjunto que tem um elemento dentro dele. Lembra que quando o cara é elemento, ele está escrito lá dentro. Então você escreveu um cara aqui dentro. Quem é o elemento desse conjunto? É o símbolo do conjunto vazio. Mas este símbolo é um elemento. Então aqui você não tem um conjunto vazio. Aqui, por sinal, você pode dizer que o símbolo vazio pertence, vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, pertence ao conjunto A. Por que ele pertence? Porque ele está escrito aqui dentro, ó. Ele é um símbolo, certo? Vou te dar um outro exemplo, ó. Vou pegar aqui um conjunto B e vou colocar nesse conjunto B o símbolo de mais, o símbolo que representa o número 1, o símbolo que representa o tal que, o símbolo que representa o vazio, o símbolo que representa o número 3, e assim por diante. Eu podia colocar outros símbolos aí, certo? Esse é um conjunto que tem quais elementos? O símbolo de mais, o número 1, o símbolo de tal que, ou uma barra, o símbolo de vazio e o número 3, certo? Esses são os elementos desse conjunto. Aqui, eu posso dizer que o vazio pertence ao conjunto B. Por quê? Porque ele está escrito aqui, ó, ele é um elemento, beleza? Mas também eu posso dizer que o vazio está contido no conjunto B. Porém, este vazio aqui não é esse símbolo. É o conjunto vazio, sub. O vazio é sub de qualquer conjunto dado. Se eu tirar todos estes símbolos daqui, tira o mais, tira o 1, tira a barra, tira o vazio, tira o 3, o que sobra dentro do conjunto B? Esse vazio aqui, ó. Esse vazio é o subconjunto. Esse vazio é o símbolo que está escrito aqui. Então, cuidado com o símbolo de vazio, tá? Se ele estiver escrito lá dentro, ele é um elemento. Tudo que tiver escrito é elemento, daí pertence. Mas ele sempre vai ser subconjunto, sempre. Então ele sempre vai estar contido. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Subconjunto ele vai ser sempre, verdade. Vazio está contido em qualquer conjunto, sempre verdade. Elemento ele só vai ser se ele estiver escrito, perfeito. Só vai ser se estiver escrito. Então o vazio pertence só quando tiver escrito dentro do conjunto. Por isso, você não pode fazer isso aqui, ó. Se você quer representar um conjunto vazio, não pode escrever entre chaves ou vazio, tá? Isso aqui não pode. Vazio, ou é só as chaves vazias, ou só o símbolo de vazio, tá? Parêntese feito aí sobre essa questão do vazio. Vamos adiante aí no nosso material. A gente falou dos subconjuntos, né? Falamos aí do conjunto vazio, beleza? Leia com atenção ali, sempre será verdade que na página 2, tá? Todo conjunto A é sub dele mesmo e o vazio também é sub dele mesmo, de qualquer conjunto, né? Então isso é importante, tá? Tem a observação do símbolo do vazio ali na página 3, conjunto unitário, beleza? Já falamos. Vamos falar agora de conjunto das partes. Geralmente, em concurso público, a gente não fala em conjunto das partes, tá? Não usa essa terminologia. Mas o que é o conjunto das partes? Porque em concurso público a gente vai falar muito de subconjunto. O conjunto das partes é um novo conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto dado. Então é uma ideia simples, tá? O que é o conjunto das partes? Próximo item aí que vai ser o nosso item 6. Conjunto das partes. Conjunto das partes de um conjunto dado. Na verdade, o conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos que você forma a partir de um conjunto dado. Então, ó, a gente já fez isso aqui, vou te dar um outro exemplo agora. Imagine que você tenha um conjunto A com os elementos Azinho e Bzinho, 2 elementos apenas. Forme todos os subconjuntos possíveis com os elementos do conjunto A. Quais são os subconjuntos que eu posso formar? Eu posso escolher só o A, correto? Eu posso escolher só o B, correto? Eu posso escolher... Esse negocinho que você está vendo aqui, eu vou arrumar isso aqui, que está muito feio. Por incrível que parível, isso são chaves, tá? Ó,
só o A, tá? Melhorou um pouquinho, mas só um pouquinho, professor. Só o B, não ria, Gugu. Só o A, só o B, todo mundo do conjunto A, ou seja, o A e o B. Esse é o próprio conjunto A, mas ele é sub dele mesmo, sempre. E ainda tenho a opção de escolher o vazio, certo? Agora, pegue todos esses subconjuntos. Aqui eu tenho 4, só tenho essas 4 possibilidades. Aqui, ó, tá, num conjunto com 3 elementos, eu podia formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Aqui, com 2 elementos, eu consigo formar só 4 subconjuntos, tá? Agora, pegue todos esses elementos aqui e coloque eles entre grandes chaves, ó, coloque eles entre chaves e separe por vírgula ou ponto e vírgula. Você tem um novo conjunto aqui. Esse novo conjunto é chamado conjunto das partes do conjunto A. Então, notem, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é um novo conjunto que eu crio com todos os subconjuntos do conjunto dado. Então, é fato que o conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, né? E nesse caso aqui, ó, cuidado, tá, gente? Porque em relação ao conjunto A, eu posso dizer que o elemento Azinho pertence ao conjunto A. Eu posso dizer que o conjunto que tem o elemento Azinho está contido no conjunto A. Relação entre conjunto e conjunto, ok? Agora, em relação ao conjunto das partes, eu posso dizer que o conjunto que tem o elemento Azinho pertence ao conjunto das partes de A. Por quê? Porque neste caso aqui o conjunto é um elemento, certo? E aí eu pergunto, o elemento Azinho pertence ao conjunto das partes de A? Não, ele não pertence. Por quê? Porque eu não tenho o Azinho escrito aqui. Eu tenho o conjunto que tem o A escrito aqui, certo? Então, a relação de pertinência e a relação de inclusão, elas dizem respeito muito a quem eu estou falando, né? O Azinho pertence ao A, porque ele está escrito aqui. Um conjunto que eu crio com o Azinho está contido no A, porque eu criei a partir de lá, certo? O conjunto que tem o elemento Azinho pertence ao conjunto das partes de A, porque ele está escrito aqui, ó. Já o elemento Azinho não pertence ao conjunto A, porque eu não tenho só o Azinho escrito aqui separado por vírgula, tá? Então, a relação de pertinência e a relação de inclusão, elas são claras, mas você pode ter coisas aí que coloquem você em xeque, né? Porque o professor falou que sempre que for conjunto com conjunto tem que ser está contido ou não está contido. Não, pode ser um pertence, desde que os conjuntos estejam escritos lá dentro, né? Então, a essência é a mesma. Quando é que pertence? Quando está escrito. Quando é que está contido? Quando eu crio um novo a partir dele. Beleza? Chamada essa atenção aí para o conjunto das partes, uma pergunta comum sobre ele, né, sobre isso, é você perguntar quantos subconjuntos eu posso criar a partir de um conjunto dado, que seria o número de elementos do conjunto das partes, tá? O número de elementos do conjunto das partes. Mas aí, para ficar mais fácil, para você não confundir com o número de elementos do conjunto das partes, até porque a questão de concurso público dificilmente vai falar em conjunto das partes, a menos que ela seja muito teórica, tá? É raríssimo isso acontecer. Professor, quão raro? Tão raro que eu nunca vi, né? Uma questão de concurso público falar em conjunto das partes. Se caiu, caiu lá na prefeitura de sei lá qual cidade, uma prova que a gente nunca viu aí, tá? Sobre o número de elementos, então, eu vou pedir para você olhar junto comigo na página, porque aí está mais fácil de você entender, na página 5, número de subconjuntos de um conjunto dado. Esse vai ser o meu item 7 aqui, tá? Número ou quantidade, né? Número de subconjuntos. Número de subconjuntos. E aí, para você não esquecer, eu quero que você lembre que você fez algumas experiências aqui comigo, ó. O que eu vou estabelecer como relação para você não esquecer a formulazinha do número de subconjuntos? Eu vou chamar aqui, só para a gente não ter nenhum problema com a nomenclatura ali, de nzinho, o número de elementos do conjunto, tá? Número de elementos do conjunto nzinho, certo?
E a gente vai encontrar o número ou a quantidade de subconjuntos. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui para isso. Nós vamos começar com alguns valores pequenos para a gente descobrir o que acontece. E aí a gente vai criar uma fórmula. Se um conjunto possui 0 elementos, conjunto vazio. Lembra que aqui é quantidade, ó, é número de elementos. Não vou cortar porque não é o símbolo de vazio, tá? Se um conjunto possui 0 elementos, quantos subconjuntos eu posso criar? Ora, se ele não tem elemento, eu só tenho uma opção, pegar nenhum elemento. Ou seja, ele vai ter um subconjunto, que é ele mesmo, que é o próprio vazio nesse caso. Se um conjunto possui um elemento, quantos subconjuntos eu posso formar? Você pode pensar aqui comigo, ó. É um conjunto que tem o elemento Azinho, certo? Quais subconjuntos eu posso criar? Eu posso criar ele mesmo, um novo conjunto que só tem o Azinho, ou eu posso não querer o Azinho e criar o vazio. Então, se um conjunto tem apenas um elemento, eu posso criar 2 subconjuntos, ele mesmo ou o vazio. Número de subconjuntos, 2. Se um conjunto possui 2 elementos, tá aqui, ó. Vem cá, Gugu. Se um conjunto possui 2 elementos, quais ou quantos subconjuntos eu posso criar? Só o A, só o B, os 2 elementos ou nenhum elemento. Quantos subconjuntos? 4. Então, com 2 elementos eu crio 4 subconjuntos. Se um conjunto possui 3 elementos, tá aqui, ó. Quando eu tinha 3 elementos, o que eu pude criar? Só com um elemento, só 2 elementos, todos os elementos ou nenhum elemento. Quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. E aí o que a gente observa? A gente observa que, conforme eu vou aumentando de 1 em 1 a quantidade de elementos no conjunto, vai dobrando a quantidade de subconjuntos. De tal forma que, olha lá, se eu colocar 4 elementos e eu não vou fazer, quantos subconjuntos eu vou ter? 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se eu tiver 4 elementos, eu vou ter 16 subconjuntos. Atenção, a questão não vai pedir para você formar os subconjuntos ou quais são os subconjuntos. Ela vai pedir quantos são. Para fazer uma pergunta sobre quantos são, ele tem que dizer o número de elementos. Ele diz o número de elementos, você descobre o número de subconjuntos. Ou ele diz o número de subconjuntos, você descobre o número de elementos. Agora, para ficar mais claro, observe que esses números aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, são as potências de base 2. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. 8 é 2 ao cubo, 2 elevado a 3. 16 é 2 elevado a 4. E aí eu percebo que este expoente que está aparecendo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Este expoente que está aparecendo aqui, ó, é o mesmo número de elementos. Quando o expoente é 1 é porque eu tinha um elemento. Quando o expoente é 2 é porque eu tinha 2 elementos. Quando o expoente é 3 é porque eu tinha 3 elementos. Quando o expoente é 4 é porque eu tinha 4 elementos. Ou seja, eu tenho uma regrinha, né? Eu tenho uma fórmula para isso, olha só. Para cada quantidade n de elementos que eu tenho no meu conjunto, eu terei 2 elevado a n subconjuntos. Então, se são n elementos, eu tenho 2 elevado a n subconjuntos. Por exemplo, se um conjunto possui 10 elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 10. Faz a continha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, 1024, certo? 1024 subconjuntos. Isso ele pode perguntar. Um conjunto que possui 10 elementos terá, alternativas, 1024 subconjuntos. Ele pode fazer o contrário, tá? Se um conjunto possui 32 subconjuntos, quantos elementos ele possui? Bom, aí você vai nas potências de base 2. 2, 4, 8, 16, 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Na potência de base 2, o 32 é o 2 elevado a 5. Portanto, ele tem 5 elementos. Ok? Então, dado o número de elementos, você sabe o número de subconjuntos.
Deixa eu ver que a gente tem um exercíciozinho sobre isso aqui, deixa só eu achar onde ele está, tá? Pegue a página 9 aí do seu material, página 9, todos junto comigo. Tem lá uma questãozinha que é a questão de número 6. Questão de número 6. Acabei de falar sobre ela. Exercício 6, lá na página 9. Ele diz assim, ó. Se um conjunto Z tem apenas 32 subconjuntos, então o número de elementos desse conjunto Z é igual a quanto? Lembre-se, 2 elevado a n é sempre igual ao número de subconjuntos, que ele diz que são 32. Se você sabe o número de elementos, você troca aqui e descobre o número de subconjuntos. Se você sabe o número de subconjuntos, então você deixa o 2 elevado a n e iguala ao número de subconjuntos que ele deu. 2 elevado a quem que dá 32? Pensa, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, depois 8, depois 16, depois 32. Esse n aqui tem que ser igual a 5, porque 2 elevado a 5 é 32. 5 elementos, resposta certa, alternativa D. Simples assim, tá? Isso é questão de prova teórica sobre teoria de conjuntos. Tá? Teórica sobre teoria de conjuntos, mas é isso mesmo que eu queria dizer. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Muito bem. Voltando agora lá para o nosso material, nós vamos falar então sobre as operações entre conjuntos, tá? Você vai pegar lá agora na página 3, a gente começa aí falando do próximo item, item 8, igualdade entre dois conjuntos. Operação de igualdade. Na verdade, não tem muito o que dizer aqui. Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Então, cuidado com isso, né? É ter os mesmos elementos, não quer dizer que tem que ser na mesma ordem, tá? Eu te dou, por exemplo, um conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. E te dou um outro conjunto B, que tem os elementos 2, 1 e 3. Veja, eles possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto, eu posso dizer que o A é igual ao B. Lembre-se, em conjunto não importa a ordem dos elementos. Eles vão ser iguais porque eles possuem os mesmos elementos. Professor, e se você tirar o 3 do conjunto B, daí não é mais igual, tá? Para você ter certeza, presta atenção, ó. Quando dois conjuntos são iguais, isso aqui tem que acontecer, ó. Para que dois conjuntos sejam iguais, isso vai acontecer se e somente se o A está contido no B e o B está contido no A. Veja, o A é um subconjunto do B? Sim, porque eu pego o 1, pego o 2 e pego o 3. O B é um subconjunto do A? Sim, porque eu pego o 2, pego o 1 e pego o 3. O A é um sub do B e o B é um sub do A. Quando um está dentro do outro e o outro está dentro do 1, é porque os dois conjuntos são iguais, tá? Mas, via de regra, eles são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. É mais fácil você entender assim. E sobre igualdade, o máximo que você pode enfrentar aí é uma questão teórica que fale aqui da relação de inclusão entre eles. Senão seria fácil demais, tá? Agora a gente entra nas operações importantes aí, que são onde estão a maior seara, né, de questões envolvendo a teoria dos conjuntos, propriamente dito, que não são problemas. Vamos falar das operações. Então, a gente começa aí agora a falar delas pela operação de união. Item 9, união de conjuntos, ou união entre conjuntos, tá? Olha só. Primeira coisa, o símbolo da união vai ser essa letra U sem a perninha, assim. Ok? O que é a união entre dois conjuntos? Por exemplo, eu tenho que te dar dois conjuntos, então imagine aí que eu te dei um conjunto A, formado pelos elementos 1, 3 e 5, e um conjunto B, formado pelos elementos
1, 2, 3, 4 e 6. Ok? Você vai criar um novo conjunto chamado A união com B, pegando, na prática, todos os elementos dos dois conjuntos. Você pega todos eles, com um detalhe, em conjunto a gente não repete elementos, tá? Não precisa repetir, não pode repetir elementos. Então você vai pegar todo mundo do A, todo mundo do B, sem repetir elementos. Ou seja, você vai pegar o elemento 1, que está nos dois, você vai pegar o elemento, vou colocar em ordem aqui, mas não precisava, tá? O elemento 2, que está só aqui, você vai pegar o elemento 3, que está nos dois, você vai pegar o elemento 4, que está só aqui, você vai pegar o elemento 5, que está só aqui, e vai pegar o elemento 6, que está só aqui. Então, a união é você unir, você juntar os dois conjuntos. Então, você pega todo mundo do A com todo mundo do B, beleza? Forma um novo conjunto onde estão todos eles. Em teoria, nós dizemos que, atenção, A união com B é um novo conjunto formado pelos elementos X, tal que o elemento X pertence ao conjunto A ou o elemento X pertence ao conjunto B. E esse ou que aparece aqui, gente, ele é o ou da operação de disjunção lógica. Tá? O que é um ou na lógica? O ou é aquela onde só vai ser falso se os dois forem falsos. Lembra disso? Lá de uma questão de lógica, só vai ser falso se os dois forem falsos. Ou seja, só não vem para a união quem não está nos dois conjuntos. Se estiver no A, vem para a união. Se estiver no B, vem para a união. Se estiver nos dois, vem para a união do mesmo jeito. Se não estiver em nenhum deles, daí não vem, que daí vai ser falso e falso. Tanto a comparação é verdadeira que o ou lógico, o símbolo do ou lógico é um Vzinho, que é o correspondente do Uzinho aqui com uma estilização diferente. Só para não ficar o mesmo símbolo e não confundir as teorias, tá? Mas a união é a mesma coisa que o ou lógico. Então quem vai para a união? Quem está no A ou no B. Ou seja, todo mundo sem precisar repetir elementos. Beleza? Em diagrama, isso seria assim, ó. Eu posso ter algumas situações, né? Eu posso ter um conjunto A e um conjunto B, onde os dois têm nada a ver um com o outro. Né? Eles não têm elementos repetidos. A união vai ser todo mundo do A. Então eu vou pegar todo mundo do conjunto A e vou pegar todo mundo do conjunto B. Essa região que eu destaquei aqui, em cor de laranja, é o meu novo conjunto A, união com B. Todo mundo do A unido com todo mundo do B. Pode ser que eu tenha um conjunto A e um conjunto B, onde eles possuem alguns elementos em comum. Neste caso, eu vou pegar todo mundo do conjunto A e vou pegar todo mundo do conjunto B, mas não preciso repetir elementos. Então, quem eu já tinha pego, eu já peguei. Né? Eu vou ter um novo conjunto aqui, que é tudo, de novo, né? Você juntou todos eles. Esse caso aqui vai ser o A união com B. Certo? Por quê? Porque se tem elemento repetido, eu não preciso repetir. O que mais? Eu posso ter um conjunto dentro do outro. Eu posso ter um conjunto A e um conjunto B dentro dele. Assim. Neste caso, quando eu pegar todos os elementos do conjunto A, olha só, quando eu pegar todos os elementos do conjunto A, como o B está contido no A, eu já peguei os do B também. Então, quando um está dentro do outro, a união entre eles, a união com B, vai ser sempre o maior deles. Né? Nesse caso, o A união com B dá o próprio A. Por quê? Porque quando eu peguei o A, o B já veio junto. E eu não preciso repetir elementos. Certo? Então, quando um está dentro do outro, quando um é sub do outro, a união dá o maior deles. E aí uma outra pergunta, que é importante nesse momento, ou se faz importante nesse momento, o que é a união de um conjunto A, ou duas, né? Duas perguntas importantes.
O que é a união de um conjunto A com ele mesmo? Eu vou pegar todo mundo do A e depois vou pegar todo mundo dele mesmo, eu não preciso repetir, então, nesse caso, vai dar ele mesmo. O que é a união do conjunto A com o conjunto vazio? Eu vou pegar todo mundo do A e depois eu vou pegar todo mundo do vazio. Como o vazio não contribui com ninguém, porque ele é vazio, eu vou ficar só com os elementos do A. Então, nesse caso, é o próprio conjunto A novamente, certo? União, então, a gente pega todo mundo, vão todos os elementos. Você pode ter que fazer união com conjuntos dados, aí você pega todo mundo sem repetir. Você pode ter que usar a definição de união, lembre-se que a união é o ou, todo mundo que está no A ou está no B. E você pode ter que trabalhar com diagrama. Nos diagramas, todo mundo, se eles forem separados, vai dar um novo conjunto que tem os dois. Todo mundo, se eles tiverem uma parte em comum, vai dar um novo conjunto que tem as duas partes sem repetir a parte comum. Se for um dentro do outro, a união vai dar o maior. A união de um conjunto com ele mesmo dá o próprio conjunto. E a união de um conjunto com o vazio dá o próprio conjunto. Tá? Essa primeira operação aí, operação de união. E aí eu espero que você esteja atento e já esteja na página 4. Né? Na página 4 vem aí a segunda operação, que é a operação de intersecção. Palavra feia para uma operação simples. Item 10, intersecção entre conjuntos. Intersecção. Da intersecção, o símbolo da intersecção vai ser o U virado. União é a letra U, intersecção é o U de cabeça para baixo, sem perninha, tá? Para a gente entender, vamos considerar o mesmo exemplo de antes, ó. Eu posso ter lá um conjunto A que tem os elementos 1, 3 e 5 e um conjunto B que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 6. A intersecção é um novo conjunto que eu crio pegando apenas os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Então, o conjunto A inter B é formado apenas pelos elementos que se repetem. Ó, o elemento 1 está no A e está no B ao mesmo tempo, ele se repete, portanto ele vai para a intersecção. O elemento 3 está no A e no B ao mesmo tempo, ele se repete, então ele vai para a intersecção. O elemento 5 só está no A, não se repete no B, então ele não vai para a intersecção. O elemento 2 só está no B, não está no A, ele não se repete, então ele não vai para a intersecção. O 4 não se repete, não vai. O 6 não se repete, não vai. Na intersecção, só os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Tá? Notem, ele tem que estar no A e no B ao mesmo tempo. Portanto, eu posso escrever isso aqui, por definição, teoricamente, né? Que A inter B é um novo conjunto que eu formo de elementos genéricos X, tal que esse elemento X pertence ao conjunto A e esse elemento X pertence ao conjunto B. Notem, a intersecção ela está relacionada ao conectivo lógico E, ou seja, intersecção é a mesma coisa que a conjunção na lógica, certo? Veja, para estar na intersecção o cara tem que pertencer ao B pertencer ao A e ao B ao mesmo tempo, certo? Então veja, o que a gente sabe do conectivo E na lógica? Um E só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Portanto, só vai estar na intersecção, só vai ser verdade, se estiver nos dois, se os dois forem verdadeiros. Se não, não é. Se estiver só no A, vai para a intersecção? Não vai. Se estiver só no B, vai para a intersecção? Não vai. Se não estiver nem no A e nem no B, vai... Não, lógico que não, certo? Só se estiver no A e no B ao mesmo tempo. Tanto é assim, gente, que o símbolo do conectivo E lógico é o Vzinho de cabeça para baixo. Lembra que o OU é o Vzinho e ele está associado com o U da união. Na teoria dos conjuntos, a intersecção é o U de cabeça para baixo, assim como na lógica o E é o Vzinho de cabeça para baixo. Então é a mesma simbologia, inclusive, só estilizada de forma diferente, tá? Então, se precisar escrever teoricamente, lembre-se, para estar na intersecção tem que estar no A e no B. Intersecção é E, união é OU, beleza?
Próximo. E se eu quiser entender a intersecção em diagrama de conjuntos? Olha só. Se eu tiver dois conjuntos separados, um conjunto A e um conjunto B, dois conjuntos completamente separados. Ou, por sinal, quando eles estão separados assim, eles são chamados disjuntos, tá? Disjuntos. Já vou escrever isso aqui para nós. Nesse caso, eu tenho que pegar apenas os elementos que se repetem. Tem alguém que é elemento do A e é elemento do B ao mesmo tempo? Nesse caso, não tem. Todo mundo que é elemento do A nunca vai ser elemento do B, porque eles não têm uma parte junta aqui. Então, nesse caso, eu vou dizer que A inter B é igual a vazio. A intersecção não tem elemento comum entre eles. Ó, todo mundo que está no A aqui, que eu pegar dentro do A, ninguém vai estar no B. Então não tem elemento comum, tá? Quando a intersecção entre dois conjuntos é vazia, nós dizemos que esses conjuntos são disjuntos, tá? O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos cuja intersecção é vazia. Veja, a palavra disjunto, né? É disjunto, é separado, não está junto. Então, conjuntos que não estão juntos, são separados, completamente separados, tá? Conjuntos disjuntos. Agora, se eu tiver um conjunto A aqui e um conjunto B assim, então aqui existem alguns elementos que estão tanto na bolinha do A quanto na bolinha do B. Por estarem nas duas regiões, esta região aqui, ó, é a região dos elementos que se repetem. Então, essa é a parte que corresponde a A inter B. Aqui está a intersecção, ó. Essa é a intersecção do A com o B, onde os dois se interceptam, onde os dois se cruzam, certo? Por isso você chama de intersecção. E se eu tiver um conjunto dentro do outro? Né? Tenho um conjunto A e dele eu pego um subconjunto B. Dentro do A está um conjunto B, certo? B é sub do A ou o B está contido no A. Nesse caso, quem será a intersecção? Como eu quero apenas os elementos que se repetem, a intersecção vai ser isso aqui, ó, só os elementos do B. Quando eu pegar todo mundo do B, eu estou pegando os que se repetem no A também. Logo, quando um conjunto estiver dentro do outro, A inter B vai ser o menor deles. Olha que legal. Volta para cá. Na união, quando um está dentro do outro, a união dá o maior deles. Na intersecção, quando um está dentro do outro, a intersecção dá o menor deles. União, o maior. Intersecção, o menor. Tá? Vou fechar aqui para os meus elementos não fugirem. E aquelas duas perguntinhas agora. O que dá a intersecção de um conjunto A com ele mesmo? Ora, se é A com ele mesmo, então todo mundo se repete, porque são conjuntos iguais. Logo, a intersecção de um conjunto com ele mesmo é ele mesmo, assim como a união. E o que dá a intersecção de um conjunto A com um conjunto vazio? Como eu tenho que pegar os elementos, só os elementos que se repetem, e o vazio não tem elemento, então não vai ter elemento que se repita. Ou seja, a intersecção de um conjunto com o vazio vai dar o próprio vazio. Ok? Visto aí a operação de união e a operação de intersecção, eu só quero chamar a atenção de você para o seguinte: tanto a operação de união quanto a operação de intersecção, elas são comutativas. Comutativas. O que é isso, professor? Propriedade comutativa, gente. A ordem das parcelas não altera a soma, mas você lembra da outra. A ordem dos tratores não altera o viaduto, quer dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa é quando você pode trocar de lugar, que não tem problema, que não faz diferença. Ou seja, se eu tenho um conjunto A união com B, isso é a mesma coisa que B união com A. Tem propriedade comutativa. Não faz diferença, pode trocar que vai dar na mesma, é isso que eu estou dizendo. Intersecção também, ó. A inter B é a mesma coisa que B inter A. Não importa a ordem, tá? A intersecção vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque união e intersecção gozam da propriedade comutativa. Próxima operação, a operação
E próxima das importantes, tá? Essas três são as mais cobradas em provas, tá, gente? Próxima operação, então, a operação de diferença entre dois conjuntos. A operação de diferença, ela vai estar associada com a ideia da diferença lá da matemática. Item 11, aí, ordenando, né, os nossos tópicos, no seu material você vai chamar aí de operação de diferença entre dois conjuntos. O símbolo da operação de diferença é o símbolo de menos da matemática. Menusinho. E aí, como é que a gente vai entender a diferença, né? Vamos fazer como antes, ó. Vou te dar dois conjuntos, por exemplo, um conjunto A que tem os elementos 1, 3 e 5, e um conjunto B que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 6. 1, 2, 3, 4 e 6, ok? O que vai ser a diferença? Olha só, a diferença ela vai ser representada pelo conjunto A menos B. Então, quem é o conjunto A menos B? É um novo conjunto, né? A menos B é um outro conjunto que eu crio pegando, atenção, todos os elementos do A e tirando os elementos que estão no B. Presta atenção, você não coloca ninguém, você só tira. Pega todos os elementos do A, pega. Quem você tem? Ah, eu tenho o 1, tenho o 3 e tenho o 5. Beleza, você tem o 1, 3 e 5, porque você tem o A. Agora você tira o B. Tira o 1, 1 não vai. Tira o 2. Ah, professor, mas eu não tenho o 2, posso colocar? Não, cidadão, não coloca, só tira. Se você não tem o 2, você não perde o 2. Ninguém perde aquilo que não tem, mas também não ganha. Entendeu isso? Não pode pôr elementos, você só tira elementos. Então, tenho o 1, perdi o 1, certo? Ah, vou tirar o 2? Não, não tira o 2, porque você não tem. Como é que você vai tirar o que você não tem? Tira o 3, perdi o 3. Tira o 4, deixa, eu nem tinha 4 mesmo. Tira o 6, eu nem tinha 6 mesmo. Quem é que sobra para você? Sobra só o elemento 5. Ó, para você entender de outra forma. Pega para você o conjunto A. Peguei 1, 2 não, peraí. Peguei o 1, o 3 e o 5. Agora tira quem é do B. Tira o 1, porque o 1 está no B. Tira o 3, porque o 3 está no B. E o 5 sobrou para você, portanto a diferença é só o 5. Entendido? Não coloca, só tira. Esse você tem, daí você tira os elementos desse e vê o que sobra. Ok? Notem, B menos A é diferente. Quem é B menos A? Pega para você o B. Quem você tem? Tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4 e tenho o 6. Legal, você tem todos esses. Agora você tira os elementos do conjunto A. Tira o 1, perdeu o Playboy, já era. Tem um 3 aqui? Perdeu o 3, tira o 3, perdeu, já era, não é mais seu. Tem um 5 aqui, perdeu o 5. Ah, mas eu nem tinha 5 mesmo. Então isso não faz diferença. O 5 não vai fazer nada para você, tá? Você está perdendo, mas você não tinha ele, então não perdeu. Quem que sobra para você? Sobrou o 2, o 4 e o 6. 2, 4 e 6. Ok? Notem então que a operação de diferença não goza da propriedade comutativa. Não é comutativa. O que significa isso, professor querido do meu coração? Significa que você não pode trocar a ordem, porque se você trocar a ordem vai dar errado. A menos B é uma coisa, B menos A é outra coisa, certo? Lembra, união e intersecção você pode trocar a ordem, que não faz diferença nenhuma. Na diferença você não pode trocar a ordem, porque vai dar errado, né? Vai dar diferente, tá? Por definição, a operação de diferença é definida assim, ó. A menos B é um novo conjunto formado por todos os elementos X, tal que esse X pertence ao conjunto A, né? Ele tem que estar no A, e para ele ficar aqui dentro, para você não perder ele, E
ele não pode pertencer ao B. Por que isso? Porque se ele pertencer ao B, você perde. Ó, por que sobrou só o 5 aqui para você? Porque o 5 está no A e não está no B. Certo? Ele tem que estar no A, porque eu quero o A. Então ele tem que estar no A. Agora eu vou tirar o B, então eu vou perder todo mundo que está no B. Logo só vai sobrar aqui quem não está no B. Pertence ao A e não pertence ao B, tá? E aí a diferença a gente não associa com as operações lógicas. Vamos falar de diagramas. Se os dois conjuntos forem disjuntos, olha só. Eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B, beleza? Fazer a operação de diferença é você tirar um conjunto. Então você pensa assim, ó. Eu tenho o conjunto A, e aí eu venho aqui e corto fora o conjunto B. Tiro o conjunto B. O que sobra para mim? Nesse caso, vou fazer aqui em duas cores, tá? Esse conjunto aqui, o próprio A, é o que sobra quando eu tiro o B. Tá? Nesse caso aqui, A menos B é o próprio A. Por quê? Porque quando eu tirar o B, eu não estou perdendo nada. Pensa, é cortar mesmo, como se fosse uma folha de papel. Você vem aqui e corta o B. Tirou, jogou o B fora. Perdeu alguma coisa do A? Não perdeu nada. Então vai dar o próprio A. Por outro lado, by other side, se eu fizer B menos A, então eu tenho o B e corto o A. Aí vai sobrar esse aqui, ó. Aí vai sobrar o próprio B. Então nesse caso aqui, se eles forem separados, o A, se eles forem disjuntos, né? Se eles forem disjuntos, o A menos o B dá o próprio A. E o B menos o A vai dar o próprio B. Entendido? Agora, se eles não forem disjuntos, se houver uma intersecção entre eles, você tem aqui o conjunto A de amor, aqui o conjunto B de baixinho. O que é A menos B? Atenção! Você tem o conjunto A. Aí você pega uma tesoura, vem aqui e corta o conjunto B e joga fora. O que sobra para você? Vai sobrar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui corresponde ao conjunto, vou puxar aqui agora, esse cara aqui é A menos B, ok? Agora, se você fizer B menos A, você tem o conjunto B, você corta, tira fora o conjunto A, vai sobrar para você esse pedacinho aqui, ó. Então veja que são coisas diferentes, por isso que a operação não é comutativa. Esse pedacinho aqui corresponde ao B menos A. Então, se eu faço A menos B, eu tenho o A e tiro o B, sobra esse pedaço. Se eu faço B menos A, eu tenho o B e tiro o A, sobra esse pedaço. Isso é B menos A. Professor, e se um estiver dentro do outro? Ai, ai, ai. Você tem um conjunto A e dentro dele está um conjunto B. Cuidado, hein? São duas coisas. O que acontece se eu fizer A menos B? A menos B, eu tenho o conjunto A e tiro o conjunto B, certo? Quando eu tirar o conjunto B, vai sobrar só essa região de fora aqui, ó. Como se fosse uma rosquinha, certo? Ó, tenho o conjunto A, venho aqui, recorto e tiro o conjunto B. Sobra só essa região de fora. Essa região aqui é A menos B. Agora, se eu tenho um conjunto A e dentro dele eu tenho um conjunto B, o que acontece se eu fizer B menos A? Pensa, realiza, Carolina, olha aqui. Você tem o conjunto B, mas aí você pega uma tesoura, vem aqui e corta o conjunto A e joga fora. Não, não, volta aqui, o meu B foi tudo embora. Não, não, jogou o meu B fora. Lógico que foi, porque você tirou o conjunto A e jogou fora, com ele o B foi junto, porque o B está dentro dele. Então, neste caso, quando um está dentro do outro, o pequeno menos o grande vai ser vazio. Ok? E aquelas duas perguntas clássicas agora. O que dá, vou fazer aqui no cantinho mesmo, o que é, tudo bem aqui, gente? Quando um está dentro do outro, se eu faço o grande menos o pequeno, dá a rosquinha. Isso, é isso mesmo que eu falei. Não entendo errado. Se eu faço, quando um está dentro do outro, se eu faço o pequeno menos o grande, vai dar vazio, porque aí foi todo mundo embora, tá? Agora, o que é um conjunto A menos ele mesmo?
Você tem o conjunto A, aí você joga todo o A fora. O que acontece? Fica vazio, professor. Isso aí, um conjunto menos ele mesmo vai dar vazio. E o que dá um conjunto menos o vazio? Você tem um conjunto A, você tira nada de dentro dele, porque o vazio é nada. Você tira nada de dentro dele, vai ficar o próprio conjunto A. Certo? Muito bem. Operação de diferença. Como uma consequência da operação de diferença, segue aí com seu material, item 12 agora na minha ordem aqui, mas aí na página 4 ainda, nós temos a ideia de conjunto complementar. Gente, essa daqui é uma coisa complicada se você não estudar, porque não é uma coisa assim, você não lembra disso sempre, tá? E quando a gente fala em bancas grandes como CESP, FCC, essas bancas grandes, FGV, deixa eu ver aqui uma outra que gosta, IBFC, são bancas que gostam de cobrar, quando cobram a teoria dos conjuntos, gostam de cobrar conjunto complementar, tá? Então você tem que saber o que é o conjunto complementar, item 12. Agora, se você viu uma vez é muito fácil, tá? Conjunto complementar ou simplesmente complementar. O símbolo do complementar vai ser uma letra C, eu já citei lá no comecinho da nossa aula, né? Ele é um C mais alongado, mais fino e alto. Mais ou menos assim, tá? Símbolo para conjunto complementar, letra C. Dados dois conjuntos. Bom, primeiro, para que você possa falar em complementar, só se fala em complementar quando um for sub do outro, tá? Um tem que estar dentro do outro. Então você vai, vamos pegar aqui como, por exemplo, né, um conjunto B, ou seja, B, um conjunto contido em um conjunto A, certo? Então, para você entender isso, vamos pegar aqui, por exemplo, o conjunto A que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e um conjunto B que tem os elementos 2 e 4, ok? Você só fala em complementar do pequeno em relação ao grande. Um tem que estar dentro do outro. E aí você fala em complementar do pequeno em relação ao grande. Olha aqui. Seja B contido em A. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um conjunto A e dentro dele eu tenho um conjunto B. Certo? Dentro do conjunto B estão os elementos 2 e 4. Dentro do conjunto A estão os elementos 1, o 2 que já está aqui, o 3, o 4 que já está aqui e o 5. Ó, quem está dentro do A? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quem está dentro do B? O 2 e o 4. Entendido isso? O B está contido no A. Aí eu posso falar, então, e aí a gente escreve isso da seguinte forma. Eu quero o complementar do B em relação ao A. Complementar, símbolo de complementar. Na frente, escrito na mesma linha, aparece a letra B, que é o pequeno. E subscrito, aparece a letra A, aqui, ó. Você lê na linha para baixo, complementar do B em relação ao A. O que é o complementar, gente? Na prática é fácil de você entender. Complementar é completar o conjunto. Então, se eu tenho os elementos, ó, quem é o complementar do B em relação ao A? Quem que falta para o B ser igual ao A? Quem que completa o B? Só quem falta, tá? Quem completa o B para ele ser igual ao A? Eu preciso do 1, o 2 eu já tenho, eu preciso do 3, o 4 eu já tenho e eu preciso do 5. Então, quem completa o B em relação ao A é o 1, o 3 e o 5. Certo? Veja que no diagrama você tem aqui o seguinte, ó. Aqui está o seu conjunto B. Aqui, eu vou destacar ele. Aqui está o seu conjunto B, tá vendo? Isso aqui você já tem. Quem que falta para ele ser igual ao A? Falta a região de fora aqui, ó. Essa região aqui é que é o conjunto complementar, ó. Certo?
Mas espera aí, professor. Essa região aqui não é a diferença na rosquinha que você falou, quando um está dentro do outro? Perfeito, gente, é exatamente isso, ó. O complementar de um conjunto B em relação a um conjunto A é sempre o A menos o B. O que falta para o pequeno ser igual ao grande? Faz o grande menos o pequeno. Sempre vai dar certo, tá? Então, o complementar de um conjunto, ele só pode falar em complementar quando um está dentro do outro. É o complementar do pequeno em relação ao grande. Entendido isso? Complementar do pequeno em relação ao grande, beleza? Ótimo. Quem é o complementar? É o grande menos o pequeno. É o que falta para o pequeno ser igual ao grande, tá? Isso sempre vai dar certo e é tranquilo. Quando não existe dúvida com relação ao universo, a gente pode representar o complementar usando só a letra C como expoente, tá? Por exemplo, ó, você fala lá num determinado conjunto universo como o conjunto dos números... Pensar aqui. Se ele for bem claro, né? Que o seu conjunto universo é o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Algarismos. O universo é o conjunto dos algarismos. Aí eu te dou um conjunto A que tem apenas os algarismos pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Eu posso perguntar quem é o... Notem que o A está contido no U, certo? Eu posso perguntar quem é o complementar do A em relação ao U, né, ao universo aqui, certo? Ou eu posso simplesmente dizer assim, ó, quem é o A elevado a C? Porque se não houver dúvida sobre quem é o universo, eu estou perguntando quem é o complementar do A. Complementar do A em relação a quem? A esse universo dado, tá? Então isso é só para simbologia. Nesse caso, quem é o complementar, né? É todo mundo que falta para o A ser igual ao universo. Ou seja, se o A tem todos os pares, faltam os ímpares. Então vai ser o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, tá? Então se não houver dúvida, ele não precisa usar essa escrita do complementar. Ele pode simplesmente usar o Czinho no expoente lá, tá? Sobre o número de subconjuntos nós já falamos. Eu trouxe ali para vocês na página 5, isso é só para vocês olharem, né, para vocês terem como consulta alguns símbolos que podem aparecer aí na teoria dos conjuntos, mas os mais comuns nós já vimos aqui, e eles estão aí também. Para a gente encerrar, antes da gente sair para o intervalo, não é uma operação comum, tá? Mas nós vamos falar sobre ela também. É menos importante, tá, gente? Porque ela é muito pouco cobrada em prova. Mas vamos falar aí sobre a operação de produto cartesiano. A última daí a gente sai para o nosso intervalinho, tá? Produto cartesiano. E aí quando a gente voltar, a gente vai só fazer exercícios. A gente vai aprender a resolver a técnica de resolver problemas com 2 e 3 conjuntos e resolver outros exercícios sobre a teoria dos conjuntos, tá? Mas aí para encerrar, item 13, a última operação, que é a chamada produto cartesiano. O próprio nome já faz você refletir, não é um produto normal, não é uma multiplicação, tá? É uma operação onde a gente vai dizer assim, ó, presta atenção. Dados dois conjuntos, um conjunto A formado pelos elementos, vou colocar aqui até elementos diferentes para você entender. Vamos colocar aqui no conjunto A um Azinho e um Bzinho. E um conjunto B formado, melhor, gente, deixa eu arrumar isso aqui, vou pôr número mesmo, tá? Conjunto A formado pelos elementos 0 e 1, e um conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. Nós vamos chamar de produto cartesiano de A por B, A cartesiano B, a gente escreve AXB, tá? Como se fosse A vezes B. Mas como são conjuntos, a gente lê isso aqui como A cartesiano B. Há um novo conjunto que eu crio, lembre-se, toda vez que eu estou fazendo uma operação, eu estou criando um novo conjunto, tá? E esse novo conjunto, atenção, ele vai ser um conjunto de pares ordenados. Como tem que ser um par ordenado, cada par vai ser escrito aqui entre parênteses, tá? De tal forma que você vai colocar
todos os pares ordenados, pegando o primeiro elemento vindo do conjunto A, formando um par, ou entre aspas, se casando com um segundo elemento que vem do conjunto B. Então, quais são os casamentos que eu posso fazer casando um elemento do A com um elemento do B? Eu posso fazer o 0 com o 1, esse é o primeiro par, 0 e 1. Vou separar por ponto e vírgula. Segundo par, o 0 com o 2, 0 com o 2. Terceiro par, o 0 com o 3, 0 com o 3. Quarto par, o 1 com o 1. 1 do A com 1 do B. Professor, você não disse que em conjunto a gente não repete elemento? Mas aqui eu não estou pegando os elementos, eu estou fazendo casamento de elementos, certo? Então esse 1 pode casar com esse 1 daqui. É o par 1 e 1, tá? Eu vou ter o par 1 e 2, próximo, 1 e 2. E o último, 1 e 3. E aí eu fecho o conjunto. Então o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, certo? Quais são os pares? Pegando um elemento de um conjunto e casando com um outro conjunto. Qual é a ordem? A ordem é a ordem da escrita. O primeiro conjunto é o primeiro elemento do par, o segundo conjunto é o segundo elemento do par, tá? Então, pares ordenados. Par tem que ser 2, um de cada conjunto. Não pode ser o conjunto com ele mesmo, tá? Quer dizer, até pode, mas ele tinha que escrever B cartesiano B, por exemplo, daí podia. Mas aquele que é A cartesiano B, então eu vou ter o 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3. Beleza? Isso é A cartesiano B. Cuidado, porque se eu pedir B cartesiano A, em outra ordem, vai ficar diferente, ó. O que é B cartesiano A? B cartesiano A, eu tenho que pegar o primeiro elemento do par vindo do conjunto B e o segundo elemento do par vindo do conjunto A. Então isso aqui vai dar um conjunto onde os pares são os mesmos, mas a ordem é trocada. Porque agora eu vou pensar assim, ó. É o 1 com 0, 1 com 1. O 1 que casou com o 0, depois o 1 que casou com o 1. Depois, 2 com 0, 2 com 1. É B com A, B cartesiano A. 2 com 0, 2 com 1. Vamos lá? 2 que casou com o 0, 2 que casou com o 1. Depois, 3 e 0, 3 e 1. Todos os pares, tá, gente? 3 e 0, 3 e 1. Então essa é a operação de produto cartesiano. A gente usa ela em função, né? A função é um subconjunto do produto cartesiano, tá? Então ela não é muito cobrada aí na teoria dos conjuntos, não, pode ficar tranquilo. Mas, caso apareça, também é uma operação fácil, né? Você vai formar pares, onde o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto, tá? Cuidado, porque não é comutativa, tá? E uma outra observação, né? Quantos pares eu consigo formar? Essa também é uma pergunta fácil de você responder, porque a quantidade de pares depende da quantidade de elementos. Ó, o número de elementos do conjunto A aqui é 2. O número de elementos do conjunto B aqui é 3. A tem 2 elementos, B tem 3 elementos. O produto cartesiano vai ter 2 vezes 3, 6 pares. Tanto no A cartesiano B quanto no B cartesiano A, né? Vão ser 6 pares, tá? Que são todos os casamentos possíveis. Vou fazer 15 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta, daí só para fazer exercícios. Obrigado, galera. Aproveita aí para dar uma descansada, esticar as perninhas e até daqui a pouquinho.